Bom dia, meu nome é Luiz Lopes, eu sou médico, gastroenterologista e nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre prevenção de câncer coloretal. O câncer coloretal é uma doença muito frequente na população, hoje está entre o terceiro e quarto tumor mais frequente na população ocidental, tanto de homens quanto mulheres, e infelizmente em estágios precoces não costuma dar sintoma. Então é uma doença que realmente você tem que procurar fazer os exames preventivos, porque se você espera ter sintoma, às vezes você já tem uma doença avançada, cujo tratamento é muito mais difícil. Quais são os sintomas do câncer do intestino grosso? Basicamente, um emagrecimento sem causa aparente, sangramento, alteração do hábito intestinal, então uma pessoa que tinha um intestino regular, de repente, sem uma causa aparente, começa a ficar com o intestino preso, sensação de evacuação incompleta ou alteração no calibre das fezes. As fezes vão ficando cada vez mais afiladas, mais finas. E esses são sintomas sugestivos, né, de câncer de intestino, onde você deve procurar uma avaliação médica. Hoje, a prevenção do câncer coloretal ela é recomendada porque o intestino ele pode produzir pólipos. Os pólipos são como se fossem verrugas. Eles têm um aspecto, às vezes, parecido até de um couve-flor, que podem nascer na superfície do intestino. A grande maioria desses pólipos são benignos, mas é desses pólipos que podem aparecer o câncer. Quer dizer, o câncer de intestino, o tumor maligno do intestino, ele pode vir de uma lesão precursora que pode ser identificada e ressecada através do exame de colonoscopia. Por isso a importância desse exame. E quando que ele é recomendado? Esse exame ele é recomendado para todas as pessoas com mais de 50 anos. Então, para a população em geral, 50 anos é a idade que você tem que começar a fazer esses exames de prevenção. Se você tem um parente em primeiro grau, um tio, mãe, avô, irmão, primo, que teve câncer no intestino, essa idade baixa para 40 anos. Então, se você teve um parente em primeiro grau que teve essa doença, a partir dos 40 anos você pode fazer o exame de colonoscopia, ou 10 anos antes do caso índice. Existem algumas situações que são raras, que pessoas muito jovens acabam tendo essa doença. Então, por exemplo, se você teve um irmão com 35 anos que teve câncer de intestino, a partir dos 25 você já pode começar a fazer a colonoscopia. Mulheres que têm história pessoal de câncer de mama, endométrio e ovário também são candidatas a fazer esse exame numa idade mais precoce, e pessoas que têm história pessoal de doença inflamatória intestinal. Então, essas são as recomendações, né, dos consensos para a questão da prevenção do câncer do intestino grosso, que a gente chama de câncer coloretal. E o que a gente pode fazer para evitar essa doença, né? Bom, os principais fatores de risco são tabagismo, excesso de consumo de álcool, excesso de produtos embutidos e enlatados e baixo consumo de fibras. Então, além de evitar esses hábitos que têm potencial carcinógeno, é importante que toda pessoa procure comer fibra na dieta, né? Legumes, verduras, frutas. Lembrando que hoje as pessoas comem exatamente metade da quantidade de fibras que nossos avós comiam. E as fibras que são fermentáveis pelas bactérias, elas têm uma propriedade muito importante. Qual que é? As bactérias que estão no nosso intestino pegam essas fibras e transformam elas em substâncias que a gente chama de ácido gástrico de cadeia curta, que é o ácido propiônico, butírico e acético. E principalmente o ácido butírico, ele tem uma propriedade muito importante para o intestino, ele tem um fator anti-inflamatório para o intestino e também inibe uma enzima que a gente chama de histona deacetilase, que os estudos têm sugerido que isso teria uma relação com o aparecimento de câncer de intestino, né? E talvez essa seja uma das razões, o porquê dos pacientes que são vegetarianos terem uma incidência menor de câncer de intestino. Então, procure comer bastante fibra, procure ao final do dia ver assim, o quanto de fibras você comeu, né, e se o seu consumo está adequado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comentem o vídeo e boa dia.